Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos, primeiro grupo de estudos de 2026. Finalmente vamos conseguir iniciar e fico contente de tê-las aqui, né, neste dia. Né. Assim como a Jéssica abriu a câmera, se vocês puderem abrir, fica mais, dá a impressão que nós ficamos mais próximas, né? E aí, para mim, pelo menos, me parece que fica melhor. Né, que vão ver o rostinho de vocês. Quem não conseguir abrir também não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês o meu slide. Aparece para vocês? Vocês conseguem visualizar? Só me falem porque eu não estou vendo vocês. Sim, consigo. Tá, legal. Sim, também consigo. Já. Então, pessoal, aqui, né, eu começo mostrando para vocês o nosso primeiro material de estudos, né? Esse material, ele foi lançado no grupo junto com muitos outros títulos, muitas outras sugestões de materiais, e fiz uma enquete e o grupo acabou optando por estudar este material, né? Este material, ele é um curso, né? Até agora eu estava tentando entrar e vi que um colega no grupo perguntou onde que eu encontro um curso para educador, né? Aí eu fiquei pensando, né, ele poderia participar, né, do nosso grupo de estudos, que é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, este curso, ele é um curso do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então, é só entrar lá no site do MDS, né, e lá tem uma gama de cursos que você pode estar fazendo, e inclusive conseguindo certificação, né? As pessoas normalmente perguntam, tem certificado, é uma coisa que me incomoda às vezes, né? Eu penso que o mais importante é o conhecimento, mas claro, né, a gente também precisa de horas para avanço de carreira, enfim, né? Mas eu penso que o mais importante aí é realmente ter mais conhecimento, aprender mais sobre. Então, é um curso chamado Educador, Orientador Social, né? Em alguns lugares se fala educador, em alguns lugares se fala orientador, mas é a mesma função, né? Para quem tem dúvidas, não difere, é a mesma função. Então, é o Educador, Orientador Social no Sistema Único de Assistência Social. Então, ele é bem bacana, porque ele não fala somente do educador no serviço de convivência, né? Então, esse curso, ele fala sobre o educador no SUAS, no geral. Então, é bacana, muito bacana de quem puder fazer. Hoje eu acessei, tá, esse site, e ali embaixo até coloquei para vocês, né, se vocês forem ali e clicarem, eu não sei se agora ele vai abrir, porque a minha internet aqui ela tá bem devagar, mas esse curso está em aberto, então vocês podem lá se inscrever, né, e aí ele já abre os 2 módulos, vocês fazem as leituras do material, vocês, para vocês verem, ó. Então ele traz vários cursos aqui, né, então ele trouxe ali curso Diversidades, ele tem o curso Excel Avançado, Conhecendo a Família e a Comunidade, Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deficiência, pessoas idosas, e por aí vai, né? Então assim, olha que bacana, né, então tem vários cursos, né, ele vem ali a ementa para saber sobre o que é, a carga horária, explicando certinho, ele traz a certificação, e aqui, se vocês digitarem, ele vai trazer, né? É só digitar ali na palavra-chave educador social, e ele vai puxar justamente esse material que a gente vai estudar, tá? Então, né, fica a dica aí, né, para quem está precisando de horas, né, e também querendo se atualizar e se aprimorar, certo? O sumário, né, então o módulo 1, ele traz a assistência social e o trabalho socioeducativo, fundamentos da atuação do educador social no SUS, né? Então aqui ele fala no geral, né? E aí eu fiquei com essa página, com esse capítulo, né, 6 e 7, que é o trabalho socioeducativo, né? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre ele. Então, como eu comentei com vocês, ele tem o módulo 1 e o módulo 2, e a gente está iniciando então com o módulo 1, assistência social e o trabalho socioeducativo, fundamentos da atuação do educador social no SUS. Luciana, fica à vontade. Boa noite, Andréia. E como eu tô no celular, e o grupo também, né, boa noite, eu ia procurar o espaço para digitar a pergunta, desculpa te interromper. Imagina. Mas, já que acabou que aconteceu isso, deixa eu já, tenho uma dúvida, quando se fala de educador e orientador, e também quando tem os oficineiros. Eles também estão dentro desse grupo? Em relação ao planejamento e à organização das temáticas socioeducativas? Sim. Você me pergunta dentro de uma equipe, né? Se essas orientações que a gente vai estudar, eles são pertinentes tanto para o educador quanto para oficineiros. Isso. Sim, isso mesmo. O que acontece, Luciana, nós temos o real, né, e o ideal. Né, a gente, infelizmente, são realidades distintas. Então, assim, o ideal, né, que quando a equipe se reunir para fazer um planejamento, para escolher temáticas, enfim, né, para a organização do serviço, de que os oficineiros também participem, né, porque ele faz parte da equipe. Porém, eu já vou te adiantando, são realidades, cada local, cada cidade, cada município, né, tem uma realidade diferente. Então, se você tem um oficineiro que ele fica disponível para você durante todo o período da manhã ou todo o período da tarde, ele vai conseguir participar, né, da reunião da equipe. Às vezes, locais, o oficineiro ele é contratado por horas, né? Então, ele tem lá tanto X horas, e aí ele só vai na segunda e na terça, ou ele vai na quinta, na terça e só na quinta, né? Então, às vezes, fica até inviável, né? Às vezes, o oficineiro, ele até quer participar, né? E é importante que participe, né? E a coordenação quer que ele participe, mas ele não consegue, né? Porque o tempo que ele tem, né, é pouco, né? Mas ele precisa fazer parte, né? Então, precisa pensar alguma forma de que se ele não puder participar das reuniões, né? Quando vocês forem fazer as decisões, as tomadas de decisões, que alguém repasse isso para ele posteriormente, né? Por quê? Porque ele pode também, né, atrelar as atividades dele dentro dos conhecimentos e aptidões dele, conforme a temática, né, que vocês estão escolhendo trabalhar, né? Então, uma coisa complementa a outra, né? E aí fica muito mais bacana, né? Fica muito mais prazeroso para o usuário. Né? Então, assim, se o oficineiro demonstra interesse, quer participar, mas às vezes ele não consegue estar, né, uma disponibilidade com a equipe, talvez, né, tomar as decisões, ouvi-lo também, trazer, né, as opiniões dele, sugestões dele, né, e fazer essa ponte aí. Eu não sei qual que é a sua realidade, né? Se você tem oficineiros. Compreendi, André. É que muitas das vezes os oficineiros, eles não são formados pedagogicamente, né? Então, para entender, assim, até porque eles também precisam de uma orientação, né? Nesse sentido, eles entrariam dentro do projeto pedagogicamente organizado, entendi. Sim. E muitos educadores também.
não têm o conhecimento do trabalho, né? Então, assim, né, a gente também, né, tem educadores que precisam também conhecer, né, como deve ser o trabalho dentro de um serviço de convivência, né? Muitos oficineiros, eles vêm, principalmente das atividades esportivas, né, eles têm muito aquela visão escolar, né? Então, assim, ele é um professor de educação física, então ele quer jogar uma bola e as crianças que se divirtam lá, né? Mas não, né? Com muita conversa, com muito trato, trazer ele para a equipe, entender o que é serviço de convivência. Por quê? Porque ele pode fazer atividades, sim, atividades físicas, mas que venham também de encontro com a temática que vocês estão trabalhando, né? Então, por exemplo, lá, né, vocês estão percebendo que está tendo muito conflito, né, com as crianças durante os encontros ou com os adolescentes, né? E aí, assim, a equipe não está conseguindo desenvolver as atividades, né? Vocês estão conversando ali na reunião, percebendo isso. E ele também, às vezes, está tendo essa dificuldade, principalmente porque, né, aí uma atividade na quadra, né, os ânimos ficam mais acirrados, o sangue, né, fica ali, né, eles ficam mais agitados, né? Então ele também pode estar tendo essa dificuldade, né? Então, por exemplo, vocês, vamos trabalhar, então, administração de conflitos, né? O educador vai desenvolver diversas atividades ali para, né, trabalhar essa temática. Então, que tal se ele, né, ao invés de propor atividades que sejam atividades de disputa, né, ele pode, dentro do conhecimento dele, de educador físico, atividades de cooperação, né? Desenvolver atividades cooperativas, que um precisa do outro, né, para concluir a atividade lá, recreativa, esportiva, enfim, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido, né? Então, é bem bacana o que você colocou, né? E é importante, sim, né, que eles também participem, assim como educador, assim como os técnicos, né, nessas tomadas de decisões das temáticas que vão ser trabalhadas, certo? Certo, muito obrigada. Imagina. Deixa eu ver se eu consigo voltar agora lá. Voltei, né, gente? Aqui já foi, né? Apresentação de slides. Tá acabando a minha bateria. Tudo que a gente vai falar, ele se resume aqui, tá? Então, né, ele tem ali um educador social, né, e aí ele traz o que um educador social, um oficineiro, um técnico, né, aproveitando a pergunta da nossa colega, né, o que ele precisa trabalhar dentro do serviço de convivência. Então, ele precisa desenvolver um trabalho socioeducativo, né, socioeducação, né, trabalhar a consciência crítica, a reflexão social, é uma ferramenta político-pedagógica, né, e objetiva a transformação social. Né. E aí eu convido vocês a refletirem a realidade de vocês. Né. Aqui está representado o educador social, né, mas todos nós estamos envolvidos nesse processo. Né. Então, assim, será que nós estamos desenvolvendo um trabalho socioeducativo? Então, muitas pessoas têm dúvidas. O que é que eu preciso trabalhar com os meus usuários? Né? E aí vai lá para as atividades da educação e faz adaptações. Né? Mas não a gente não trabalha, né, as atividades que são da educação. A gente trabalha o socioeducativo. Né? É uma socioeducação. Então, tem muita gente que fala assim, a gente faz uma roda de conversa, a gente faz o trabalho socioeducativo. Né? Perfeito. Então, né, a roda de conversa, socioeducativo. Trazer a consciência crítica dos usuários, né? Trazer reflexão, usar como ferramenta político-pedagógica, objetivando transformação social. Então, assim, vocês percebem que nós precisamos estudar muito, nós precisamos ler muito. Por quê? Porque nós somos fundamentais na vida dos nossos usuários. Né? Porque se nós temos que fazer com que eles tenham uma consciência crítica, se nós temos que levá-los a uma reflexão social, né? Se nós temos que desenvolver atividades que sejam ferramentas político-pedagógicas, objetivando que eles tenham uma transformação social, eu, educador, tenho que ser assim. Eu, educador, tenho que ter uma consciência crítica. Eu, educador, preciso fazer as minhas reflexões. Né? Eu preciso entender que é uma ferramenta político-pedagógica. Né? Eu preciso ter o quê? Conhecimento. Né? Como eu vou ensinar pessoas a pensar se eu não sou uma pessoa pensante? Né? Como eu vou ensinar pessoas, levar pessoas a reflexões, a questionar sobre os seus direitos, se eu sequer conheço os meus direitos? Vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem visualizar, gente? Sim. Tá. Então agora, né, assim que eu trouxe esse panorama, o que vocês gostariam de comentar a respeito disso quando eu trago essa imagem para vocês, né, trazendo essa reflexão da realidade de vocês, né? Então assim, né, a gente está falando sobre educador social, mas eu sei que aqui nós temos não só educador social, nós temos técnicos também, né, pode ter oficineiro, enfim, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esta imagem? Concorda, discorda do que eu falei? Fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Vou me manifestar. Eu trago aqui uma fala, assim, não só do educador social, desse papel que a André fez várias flechinhas ali. Eu, enquanto assistente social, que trabalho numa OSC, percebo, assim, que o nosso serviço ali, vejo o educador com esses papéis e me vejo como também educadora, né? Não atuando diretamente com as crianças, né? Mas, assim, me vejo, assim, com todas essas flechas que o serviço exige e que a gente não dá conta. No nosso serviço lá, a gente não está dando conta das demandas, a gente está revendo a quantidade de usuários em cada grupo, o que se pede, dependendo da faixa etária ali, né? 25, 30 é demais, sabe? O número de famílias, o número de usuários, não sei se porque onde eu trabalho ultrapassa, eu acredito, o número, né? E aí a gente não tem qualidade. É quantidade para, né, a gente executa o serviço de assistência social dentro da OSC, então, assim, é quantidade, é números, e aí a gente perde a qualidade. Tem crianças que eu já nem conheço, né, porque são tantas crianças entrando no serviço, né, então virou, né, em alguns momentos contraturno. Muitas vezes, assim, você acaba pensando, a André fala, a gente tem que sair do campo pedagógico, né, mas não é sobre a gente não dar conta, sabe? É sobre as demandas e números, assim, para todos os profissionais, para os oficineiros, para os educadores sociais, para a equipe técnica, para a coordenação e assim sucessivamente, né? Então não tem como a gente executar um trabalho de qualidade, para que realmente tenha esse efeito, né, essa perspectiva do trabalho que a gente monta, o percurso. E eu não estou aqui trazendo lamentações, não me entendo dessa forma, mas é de um lugar onde a gente está adoecendo também. Existe essa dinâmica, né, do serviço não estar dando conta, em função de toda a rede socioassistencial, toda a rede dos serviços, não só da assistência, das outras políticas públicas que não dão conta, acaba trazendo isso para dentro do serviço de convivência, dos conflitos que existem na escola, de uma série de questões. Não sei se trago como desabafo, mas é sobre isso que eu gostaria de passar para vocês. Bacana, obrigada, Jassa. Aqui é um momento de desabafo também, né? Nós precisamos também desses momentos. E realmente, concordo com você, né? E até me parece um plano arquitetado, né? Porque realmente é um apagar de incêndio.
né? Então, o educador, e, né, o técnico, enfim, né, nós não conseguimos desenvolver o nosso trabalho por completo, né? Porque nós estamos sempre correndo atrás de algo, né? Apagando incêndios. Não conseguimos fazer o contrário, né? Porque né, ali nós não temos essa rede funcionando, né? E aí, realmente, concordo com a Jaça também, né, nesse sentido. Mais alguém gostaria de comentar? Não? Posso continuar? Tá. Então, ele traz aqui, né, tirado aqui do texto, né, vou ler para vocês, que o primeiro aspecto que chama a atenção ao se observarem as funções do educador social e orientador social é a junção entre o educador e o social, né? Essa relação, que mais tarde se denomina socioeducação ou educação social, é um elemento importante para a nossa conversa. Veja que, apesar de ser um tema de grande relevância, a discussão sobre o chamado trabalho socioeducativo, ele é recente, sobretudo no SUAS. Então, por isso, muitos educadores ainda possuem dificuldades de entender o que é que se deve trabalhar com o usuário nos encontros do serviço de convivência, né? Porque é recente ainda, né? Estamos falando mais precisamente de um trabalho socioeducativo desenvolvido pela figura do educador orientador social, né? Então, outra dúvida que muitas pessoas têm. Andréia, quem aplica as atividades, quem desenvolve as atividades com o grupo, né? Quem fica responsável pelo grupo? É o educador, o orientador social, né? Então, é ele que fica no comando dos encontros, né? Ali, né, Fireman, ele coloca que, portanto, o trabalho socioeducativo, na perspectiva aqui adotada, é entendido como uma ferramenta político-pedagógica, de forma que, a partir dela, os sujeitos possam ampliar seus processos de consciência, refletir sobre sua condição e seu lugar na sociedade, né? Então, assim, quebrar com aquela questão, né, de que as pessoas, os usuários procurem o CRAS, né, para tão somente receber, né, mas que ele possa superar, né, superar aquelas dificuldades, aquelas vulnerabilidades, né, e que ele possa repensar, né, refletir, né, se entender dentro da sociedade, né, quais são os seus direitos, né, saber como acessá-los, né, e aí, né, essa reflexão, né, esse trabalho, ele faz parte, né, das atividades que a gente precisa desenvolver dentro do serviço de convivência, né. Então, é muito importante o trabalho do educador, né. O educador, ele é fundamental, né, porque é ele que fica a maior parte do tempo com os usuários, né, e é ele que tem, né, este dever, né, este papel, né, de fazer com que esses sujeitos, né, comecem a se conscientizar, refletir, entender sobre as suas condições. E uma vez que eles percebam as suas condições, né, que eles queiram, né, projetar algo, né, para o seu futuro, para o seu crescimento, para sair dessa situação a qual ele se encontra, né. Então, é muito importante o trabalho do educador, né. Só que, né, a gente precisa ter pessoas preparadas, né, e aí é isso, né, que a Jaça coloca, um dos empecilhos que a gente encontra muito, né, é que nós recebemos muitos educadores que não têm o preparo, né, não têm o conhecimento do que é o trabalho, né, e aí vai se criando uma forma de trabalhar, mas que não é, né, a adequada, a correta, a que precisa ser feita dentro do serviço de convivência. Muitos não conseguem, né, como a Jaça colocou, a demanda de trabalho é muito grande, né, e a gente não tem um trabalho em rede, né, então é fundamental, né, que a gente consiga, né, procure, né, fazer esses momentos de formação, de leitura, né, para que a gente possa estar munindo os nossos educadores, né, para que eles possam estar entendendo qual é o seu papel e quão importante eles são na vida dos seus usuários. Vou repetir aqui, porque eu acho que travou, né? Então, aqui na imagem, né, ele coloca que o que o serviço de convivência precisa ofertar. Então, ele precisa ofertar o trabalho socioeducativo como elemento central, né? Então, o educador, quando ele vai para trabalhar com seus grupos, né, ele vai fazer um trabalho socioeducativo, né? Então, tem lugares que eles falam assim, a gente faz uma roda de conversa. A roda de conversa, né, é trabalho socioeducativo, né? O papel do educador é de extrema relevância, né, para com seus usuários. É uma ferramenta político-pedagógica, devendo promover consciência crítica, reflexão social e compreensão do sujeito na sociedade, né? Me contem, vocês percebem a importância do educador no grupo de vocês? Como que é a realidade de vocês? Os educadores de vocês, como estão? Ou quem é educador aqui, consegue entender que é um trabalho socioeducativo, não é uma educação formal, não é imprimir desenho e a criança fazer pintura, não é só palestra, não é só festa, não é só eventos. Alguém gostaria de comentar como que está a realidade de vocês? Se não quiser falar, pode escrever no chat, gente. André, boa noite, tudo bem? Boa noite, bem você. Tempo, né? Então, André, eu acho, não tem assim, né, a gente talvez não possa nem generalizar essa questão aí, mas eu acredito que essa rotatividade de funcionário dentro do serviço de convivência, né, tem sido a maior problemática. Eu escutei a Jaça falando aí, né, tá sobrecarregado dentro dos serviços, né, com grupos, hoje a gente está recebendo aí crianças com TDAH, autismo, e realmente está um pouco complicado. Mas o que tem acarretado bem no serviço, eu posso falar aqui do município, porque no município a gente tem 2 CRAS, né, é a questão mesmo da rotatividade, infelizmente, né. Agora há pouco mesmo você ofereceu um curso aí, né, sobre o que é o serviço de convivência, eu acho que é de suma importância os municípios fazer essa adesão, ter esses cursos, né, na manga aí, para quando enviar um profissional para dentro dos serviços, que ele, né, passe por essa capacitação, primeiro entenda o que é o serviço de convivência, qual é o papel fundamental, né, do orientador social, e quando você colocou esse garotinho aí, 6 de setas, né, mostra claramente da responsabilidade de transformar vidas, né, junto com as equipes de referência aí do PAIF, enquanto se cuida ali, né, do público dentro do serviço de convivência, a equipe está lá cuidando dos grupos, né, no PAIF lá, que são os responsáveis lá, que seja avó, tio, mãe, pai, dessas crianças e adolescentes. Quando eu digo crianças e adolescentes, é o meu público aqui do município, né. Então, assim, se a gente continuar recebendo profissionais dentro dos serviços sem nenhuma preparação, a gente tem que entender que é a descontinuação dos nossos serviços, né, e aí, como você acabou de falar, você disse que a gente está apagando incêndio, eu digo que nós estamos enxugando gelo. E aí passa um mês, passa outro, de repente o ano vence, e a gente, né, senta e coloca em prazos ali no nosso plano de ação, poucas coisas deram certo, né. Hoje nós já temos como um grande, assim, entrave dentro dos nossos serviços a base familiar, infelizmente, né. Então, se não houver essa junção aí de profissionais
referências técnicas dentro do serviço, lá no CRAS, digo, né, e também dentro do serviço de convivência, a gente acaba tendo, né, o serviço ele não continua, ele tem um retrocesso. Aí você vai e volta, e eu acho que isso é a realidade de muitos municípios, né, e a gente não pode hoje exigir tanto daquele profissional que chega, por exemplo, hoje, né, eu tô com uma pedagoga lá no serviço de convivência, que é a Leila, eu acho que você já teve esse contato com ela, hoje eu recebi mais uma estagiária, né, em pedagogia, e vejo lá que tem a Renata, você até chama ela de Rê, né, que tem, assim, um interesse muito grande em saber o que é o serviço de convivência, ela fez uma cirurgia, e nem por isso ela parou de ler, de assistir vídeos, eu mandei material para ela o tempo todo, para ela me pedir, enquanto ela estava ali recuperando essa cirurgia, né. Tem comigo também a Vanessa, que já está há um certo tempo, mas a gente entende, sabe, você fala, né, aqui também é um lugar da gente conversar e desabafar. Então, o que eu acho interessante é o seguinte, desde quando a gente começou esse grupo aqui, a gente sempre vê, né, esse reflexo aí da desconstrução dos serviços. A gente já tem essa dificuldade aí de fazer uma junção de rede de proteção, de que todas as redes, né, se responsabilizem, saúde, educação, assistência social, porque a gente tem que fazer um fluxograma de quê, né, de que todas as redes de proteção social do município, né, façam uma adesão a essa causa, a essas famílias, né, porque eu acho assim, se você tem dentro de um serviço de convivência ali 30 famílias e toda a rede, né, abraçar essas 30 famílias, a gente vai vencendo as vulnerabilidades e outras vão sendo apresentadas, mas tem que ter essa necessidade, esse alinhamento entre as redes, né, de proteção municipais, e não designar somente para uma rede, porque é aquilo que eu estou dizendo para vocês, mais uma vez frisando aqui, né, a gente tenta, de uma certa forma, efetivar os serviços, mas a rotatividade de funcionário, infelizmente, não nos dá essa oportunidade, lamentavelmente, né? Mas nós continuamos fazendo o nosso papel. E de antemão, eu gostaria muito de pedir para você que você trouxesse um curso, né? O que é pedagogia no serviço social, disponibilizasse esse curso aqui, que eu acho que é de suma importância. E mais uma vez, a gente está aqui dentro de um grupo aí de quase 300 pessoas e só 16 pessoas participando, né? A gente também, de uma certa forma, eu não desmotivo em momento nenhum, que acho que cada um tem que fazer a sua parte, isso é fato, né? Mas é preocupante, né? Também essa questão aqui da gente disponibilizar um tempo da gente, porque o que você acabou de falar lá atrás, leitura e conhecimento é a peça fundamental dentro dos nossos serviços. Essa é a minha colocação. Perfeito. Quem sabe, né? Quem sabe a gente possa fazer aí uma capacitação sobre, né, o trabalho pedagógico dentro do serviço de convivência. Né? Obrigada, Dilma. Eu acho que tem um comentário aqui, deixa eu ver, a Luciana. Meu desafio maior é com os oficineiros, para que eles também se vejam nesse papel de educador e compreender essa dimensão socioeducativa. E me vejo também ensinando eles com as temáticas e buscando incluí-los nas mesmas. A Luciana está com as questões dela como oficineiro, né? Siga firme, colega, siga firme. Lá no documento. Pois não, fica à vontade, Lidiane. Tudo bem com vocês? Eu estava vendo a colega Dilma falar, e a minha realidade, a realidade da gente aqui é bem diferente da dela. Por quê? Porque a dela é a rotatividade de funcionários no CRAS. Já a minha é diferente. A gente tem orientador social aqui, que tem mais de 10 anos, e não tem uma capacitação. Inclusive, eu estou no grupo já faz tempo, André, e eu envio para elas, olha, façam esses cursos são importantes para vocês. Por quê? Porque eu concordo plenamente com você, quando você disse que se a gente não tiver conhecimento, como é que a gente vai oferecer um serviço de qualidade? Então, nós aqui, eu sou de Frutos Dons, minha cidade é pequena, interior do Rio Grande do Norte, e a gente, quando o Ministério veio fazer o livro de 0 a 6 anos, eles vieram para cá, para Frutuoso Gomes, ficaram aqui uma semana. E a gente foi referência nessa época. E eu, ultimamente, eu estou muito preocupada com o serviço aqui do nosso município, porque nós estamos perdendo usuários, tanto pela questão da questão da escola integral, né? Porque assim, fica complicado para o trabalhar com horário contraturno. A gente trabalha já com adolescente. Mas com criança, a gente está com problema, estamos perdendo usuários. É uma preocupação da secretária, do CRAS, e minha também, porque eu coordeno o serviço de convivência. Então, assim, ultimamente é uma angústia. E das técnicas de referência também. Todos os dias a gente senta com elas, mas infelizmente elas não querem fazer curso, nem se capacitar. E nem material que eu mando para elas leem. Porque quando eu pergunto, elas não sabem explicar, então isso significa dizer que elas não leem. Então, eu até chamo isso de comodismo. Elas se acomodaram, de certo modo, com tantos anos dentro do serviço. Inclusive, a gente trabalhava, quando o Ministério veio, nós trabalhávamos 4 dias, de 13 horas às 16 horas. E com a orientação deles, a gente diminuiu o horário para trabalhar só 1h30, porque ficava cansativo para as crianças. E a gente diminuiu os dias, agora a gente só trabalha 2 dias, segunda e terça, e só 1h30 de serviço. Então, assim, quer dizer, ficou mais tempo para elas estudarem, né? E conseguir, de fato, oferecer um serviço de qualidade. E sempre se eu venho apresentando as temáticas para elas, porque a gente trabalha as temáticas do SUS, os temas transversais, e de forma lúdica faz a oficina, e elas eu estou sentindo muita resistência ultimamente delas, em questão a desenvolver um trabalho bom, que possa aprender o usuário, tá entendendo? Aqui agora, a gente criou até a secretária, a gente tá fazendo agora, um evento que essa praça é minha, que é levando as crianças para levar as crianças para fazer umas atividades, a gente sempre bota o tema, identidade, sempre tem temáticas. As nossas atividades todas são muito bem planejadas e bem intencionais. Então, assim, a gente leva, faz as brincadeiras com eles, dentro daquele tema, e tem aquele momento também que eles, depois de fazer a atividade, eles brincam também. Então, eu estou fazendo a outra aí, eu estou fazendo um desabafo, gente. Desculpa aí. Mas é uma preocupação, inclusive, eu vou participar, porque estudar muito, eu vou participar hoje desse grupo de estudos, que eu quero amanhã conversar com elas e ver se eu coloco elas para pelo menos entrar no portal do MDS e fazer alguns cursos, pelo menos, para elas de trabalho, porque eu estou achando elas bem, assim, bem na mesmice, entende? Isso não é bom para o serviço, porque se o orientador ele ficar fazendo as atividades só na mesmice, as crianças também elas não vão se sentir atraídas pelo serviço, sabe? Aí isso é uma preocupação, literalmente. Perfeito. Muito boa a sua colocação. Muito bom. 3 questões aí, né, gente? 3 questões aí que já foram colocadas, né? Que permeiam aí, né, o nosso trabalho, né? Esses percalços aí, né? Muito importante vocês colocarem isso. Então, o documento ele continua ali falando sobre o trabalho socioeducativo, né? Então, o trabalho socioeducativo se apresenta como uma ferramenta político-pedagógica. Isso nos ajuda a entender que este trabalho pode ser uma ferramenta, né? Portanto, uma técnica que se desenvolve para operacionalização de um serviço. Esta é a dimensão técnico-operativa do trabalho socioeducativo. Mas ele é mais do que isso. Quando se atribui a um trabalho específico a possibilidade de contribuir para a reflexão dos sujeitos sobre sua situação, seu lugar na sociedade, essa intervenção ganha outro caráter, né? Então, a importância do saber fazer, né, o trabalho. Seu trabalho adquire uma importância estratégica para o desenvolvimento daquele serviço, né? Essa importância estratégica do desenvolvimento do trabalho socioeducativo, dos educadores, orientadores, oficineiros, detém uma dimensão teórica e metodológica, ou seja, a sua atuação estará sempre baseada em determinada perspectiva teórica que irá fundamentar a sua intervenção
metodológica, né? Então, né, precisa estudar, precisa se aprimorar, precisa se mexer, né, Lidiane? Tem que correr atrás, né? Eu não digo que fora do horário de trabalho, né, muitos colegas realmente, né, têm os seus afazeres, talvez não consigam, né? Mas, né, a gente pode tentar dentro do próprio horário ali, né, do serviço de convivência, né, que seja meia hora, uma hora, né, para que tenha esses estudos, essas leituras, né? Eu trouxe essa imagem para vocês, ignorem o logotipo Pedagogiando, né? Observem a figura, né? Observem essa figura aí. E digam para mim, né, olhando essa figura, né, o que ela tem a ver com o trabalho do educador com seus grupos. O que vocês pensam a respeito? Quem não quiser falar, pode escrever no chat. Na realidade, isso é uma imagem de Barão Safado, né, André, que a gente conhece por esse nome aí, né? Isso aí é desgravar na vida do sujeito social, do qual eu, enquanto orientadora, se esse é o caso, né, transformando a vida, isso aí é romper um ciclo vicioso. É fazer com que ele voe para novos horizontes, transformar vidas. Ótimo. Mais alguém? Ou todos concordam com a Dilma? Eliana Corrêa colocou: liberdade para alterar rotas traçadas, adaptar situações para que o trabalho seja concluído. Ótimo, muito bom. Mais alguém? Realizar percursos formativos que desenvolvam novas habilidades. Realizar percursos formativos que desenvolvam novas habilidades sociais. Ok. Bom, desse jeito. Isso. Perfeito. Pode ir escrevendo no chat, gente, mas eu vou seguir aqui, tá? A gente, né, não ficar tanto tempo aqui também, né? Então, a imagem, ela mostra o quê? Um arame farpado, né? Que a Dilma colocou, em primeiro plano. E, ao fundo, pássaros voando. E eles estão voando em direção ao pôr do sol, né? Quando relacionamos ao trabalho socioeducativo do educador, ela permite diversas reflexões simbólicas, né? Essas que vocês colocaram e algumas outras aqui que eu convido vocês também a refletirem, né? Então, superação de barreiras, né? Foi colocado. O arame farpado, ele representa o quê? Limites, né? A gente divide, né? A gente limita espaços. Então, ele representa limites, exclusões, vulnerabilidades sociais. E o trabalho socioeducativo, ele atua justamente na mediação e enfrentamento dessas barreiras, né? Romper este arame farpado, né? Passar por debaixo deste arame farpado, né? Contornar este arame farpado, né? Outra interpretação, liberdade e emancipação, né? Os pássaros voando, eles simbolizam o quê? Com o nosso trabalho, né, de formiguinha. Mas, né, a gente vai trabalhar ali desenvolvendo, né, buscando esse usuário que ele tenha autonomia, né, que ele tenha liberdade, que ele consiga ver novos horizontes, né? O educador social contribui para que os sujeitos ampliem suas possibilidades e perspectivas de vida, né? Também esperança e transformação, né? O pôr do sol, ele pode representar recomeços, mudanças e a construção de novos caminhos, né? Por meio do quê? De uma consciência crítica, né? Porque para novos caminhos, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer, né? Esse usuário precisa começar a pensar sobre isso, né? E também mediação entre limites e possibilidades, né? O educador, ele atua no espaço entre a realidade dura, olha aí, a gente falou sobre isso, né? Nós temos os nossos arames farpados no nosso trabalho, né? E o potencial humano, né? São pessoas que lá estão, né? E que conosco podem alçar voos, né? Lógico, temos os nossos altos e baixos, como a Jassa colocou, né? Momentos que às vezes estamos desmotivados, né? Mas nós somos fundamentais para que esses usuários possam alçar esses voos, né? Como? Promovendo reflexões e desenvolvimento deles, né? Então, as nossas atividades precisam fazer isso, né? Trazer reflexões, fazer esses usuários começarem o quê? A pensar, né? A repensar, né? Tomar ações, atitudes, querer, né? Buscar, né? Entender o que pode e por onde começar, né? Para que haja desenvolvimento, certo? Então, eu até peguei, né, coloquei no meu Instagram, porque eu achei muito bacana isso, gente, né? É de um simbolismo muito grande essa figura. Seguindo aqui, lá no livro ele fala, né, que podemos dizer que a partir do desenvolvimento do SUAS, uma das perspectivas que possibilita o desenvolvimento de um trabalho social que alcance seus pressupostos está ancorada na noção do trabalho socioeducativo a partir da concepção de Paulo Freire, né? Então, assim, gente, entrou gente nova, não sei por onde começar, apresenta para ele Paulo Freire, tá? Pede para ver vídeo sobre Paulo Freire, lê sobre Paulo Freire, por quê? Porque Paulo Freire é a nossa referência da educação popular, né? Paulo Freire vem, né, justamente, né, para mostrar que a gente deve partir do que o nosso usuário possui de realidade. E dessa realidade a gente vai trabalhar, né? Então, né, como a Farage coloca, nessa perspectiva, a educação popular, ela não se restringe à educação formal e escolar, né? É uma outra forma de educação no serviço de convivência, né? É a formação de uma educação popular. Ela não é formal, ela não é escolar. Entendemos que a educação se constitui como um amplo processo de formação que passa por diferentes dimensões da vida do sujeito, contribuindo para a tomada do senso crítico, para o desenvolvimento do seu processo de formação da consciência, ou seja, para a sua constituição enquanto ser social, né? Então, o usuário se perceber que ele faz parte, né? Ele tem espaço, né, mas que ele também precisa, né, tomar algumas ações, né, e nós estamos lá, né, para desenvolver, ajudá-los com isso, né, com atividades críticas, atividades relevantes, trazendo conhecimento, né, fazendo com que eles questionem por quê, mas e por quê, e por que não, por que não pode, né? Então, né, Paulo Freire, tá? E aqui, né, tá lá, Paulo Freire, né? Então, eu gosto muito dessa imagem, porque é exatamente o que nós, educadores, precisamos ser. O nosso conhecimento não é de cima para baixo. Nós não somos detentores de saberes, por mais que estão dizendo que a gente precisa estudar, ler, conhecer, né? Mas a imagem, ela é muito simbólica, gente. É uma roda de conversa, né? Nós não temos aqui uma pessoa em pé, né, hierarquicamente dizendo que é dessa forma, né, segue-se desse jeito, né, e que os outros obedeçam, né? É igual, é um olhando para o outro, todos no mesmo nível, porque os próprios usuários, entre eles aprendem
Entre eles se questionam, entre eles ensinam. Né? Então, né, não é de cima para baixo, não é nós, detentores do saber, dizermos o que eles precisam fazer, mas é conversar, dialogar, né? Questionar, fazê-los pensar, né? E aí sim, né? Essa é a educação não formal. Trazer essa consciência crítica, trazer para que esses usuários entendam que eles são um ser social, né? Então, é muito bacana ver isso, né? Não é de cima para baixo, né? Porque a gente também aprende com eles. Quando a gente já não aprendeu e refletiu com as situações deles, e a gente repensou as nossas posições, os nossos pensamentos, né? Então, é dessa forma, né? Que deve ser o nosso trabalho. Na mesma linha, Freire acrescenta que diferentes posturas partem do educador podem contribuir ou, ao contrário, impossibilitar a libertação do ser humano, né? Então, o que Freire coloca, né, que o nosso trabalho é tão importante que ou a gente vai fazer com que os nossos usuários continuem entendendo que eles são submissos, que eles precisam acreditar em tudo, aceitar a realidade que eles estão, né, e deixar que outros pensem por eles, né, que é mais fácil ele todo mês lá pegar o seu vale-gás, né, o seu kit lá de alimentação, enfim, né, do que ele, né, entender que ele possui capacidade, né, para que ele faça um curso, para que ele comece um negócio próprio pequeno, no fundo do quintal, mais que ele prospere, que aquela mulher entenda, né, que ela não tem que ter dependência emocional de um homem, né, que ela não precisa, né, sofrer violência calada, né, já que nós estamos aí em março, né, então, ele coloca, é fundamental o nosso trabalho, porque a gente não vai dizer para elas o que elas devem fazer, mas a gente vai trazer dúvidas, inquietações para essas mulheres, né, a gente vai trazer conhecimento, e às vezes ela vai começar a perceber, porque às vezes a mulher não se percebe sendo vítima, né, ele grita comigo, mas tudo bem, né, é dele, ele me ama, né, ele me deu um soco, mas né? E aí ele começa a trazer para as mulheres o que é uma violência física, o que é uma violência psicológica, né? E aí ela começa a pensar, e ela por si só começa a se perceber, né? Quando a gente fala de abuso de criança, adolescente, né? Quantas vezes a gente lá, educador, quando está trazendo conhecimento através de um vídeo, um filme, uma história, um livro,